Eu resolvi colocar esse canal aqui para compartilhar tudo da minha vida de forma geral. Trabalho, vida pessoal, família. Tá ventando bastante aqui onde eu tô, graças a Deus, porque eu tô morrendo de calor. E eu queria contar a história do filho que Deus prometeu para mim, para o meu marido. E isso é muito legal de compartilhar, porque o meu maior interesse em dividir isso aqui é que um dia eu possa estar sentada com ele e ele vendo esse vídeo aqui, como tudo começou, um prisma, uma perspectiva de antes da promessa acontecer. E eu acho que vai ser muito legal o que vai acontecer. Então, me perdoa o barulho, aqui a gente está na beira da rua, então pode ser que você ouça alguns barulhos atípicos aí. E gato, tudo isso vai acontecer. Mas vamos lá. Em 2021, a gente estava na nossa casa antiga, porque para quem não sabe, a gente morava numa casa que era nossa e depois a gente veio para um aluguel, né? E já deixando claro que eu sou cristã, acredito em Jesus, na salvação que ele deixou para nós, não acredito em nenhum outro Deus além dele. E a nossa vida mudou depois que a gente resolveu viver no centro da vontade de Deus, na obediência de Deus, né? E uma das questões que a gente viveu foi essa mudança de casa. Mas vamos lá para 2021, onde eu ainda estava na primeira casa. Em 2021, um tio do meu marido, né, ele é pastor, ele estava na nossa casa e aí ele falou assim, do nada a gente estava na sala, ele estava sentado mexendo no celular porque ele recebe muitas mensagens e tal. E aí daqui a pouco ele parou assim, ficou olhando pro nada e falou assim, Deus vai dar um grande presente para vocês. Mas assim, ele falou tão sério, que a esposa dele ficou séria, ele ficou sério, eu fiquei olhando assim. Aí ele falou assim: Deus vai dar um presente pra vocês e ele quer que vocês saibam que é da parte dele esse presente, é da parte de Deus esse presente. Deus vai dar esse presente pra vocês. Aí a gente, amém. Aí ele foi, pediu pra orar, a gente orou sobre isso juntos e passou em 2021. Aí, beleza, eu servindo na minha igreja, num projeto chamado Rota 51, de transformação e tal. E na hora que a gente foi se reunir, porque eu fiquei nesse projeto como líder de quarto, e teve um momento que a gente foi se reunir. E nisso eu conheci uma pessoa que hoje me discipula, que é uma líder, assim, uma referência para mim no âmbito espiritual, que é a Tatiana Rabelo. E quando a gente estava no quarto, ela começou a falar algumas palavras proféticas sobre a vida de algumas pessoas. E sobre a minha vida e a vida do meu marido, ela falou: o filho de vocês é um homem para as nações. Com essa frase, o filho de vocês é um homem para as nações. E falou umas outras coisas lá e tal, e eu peguei aquilo para mim e fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, uau, então eu já sei que meu filho é um homem. E daí em diante, nesse momento que ela falou isso, parece que se abriu um novo tempo na nossa vida, sabe? A gente começou a se aproximar mais por motivos de amizade mesmo, de eu querer mais de Deus e ver isso na vida dela. Então a gente passou a fazer parte da célula dela e tal. E aí ela falou assim: tudo que Deus tem para fazer na vida de vocês não vai ser nessa casa que vocês estão hoje. Porque a casa que a gente estava tinha muitas complicações, tinha muitas questões, apesar de ter sido uma casa própria, uma bênção que a gente recebeu para um momento propício. Não era ali que as coisas de Deus iriam se findar, não era ali que as promessas de Deus iriam acontecer. E o legal de Deus é que existe um tempo, um momento, um cenário, um local para o milagre acontecer e não somente um tempo circunstancial. E aí ela falou, não é aqui que o filho de vocês vai nascer. Se prepara para sair de lá e tal. Aí beleza, passou um tempo, eu fui na casa dela e ela falou assim comigo, tive um sonho com você, sonhei que você estava grávida, que você ia numa consulta de pré-natal e você falava assim no final da consulta, amiga, o Isaac tá na costela, ele tá aqui, tá na costela. E isso eu já tinha compartilhado com ela, que o nome do nosso filho seria Isaac, foi o nome que eu e meu marido escolhemos
que nós, até então, no nosso ver, nós escolhemos entre nós. A gente não tinha o entendimento que o Espírito Santo tinha nos inspirado a escolher esse nome. E aí, beleza. O que aconteceu? Diante desse cenário, começaram a abrir um monte de coisas, foram acontecendo uma depois da outra. As pessoas começaram a sonhar com a minha gravidez. Eu tenho tudo isso anotado, né? Eu tenho aqui 6 pessoas que sonharam com a gente. Um sonho foi que um amigo da minha mãe me viu na beira de uma estrada com uma barriga de grávida, passando muito mal, precisa ganhar um neném. Foi em 2023. O sonho do Isaac tá na costela foi em 2022. O sonho da beira da estrada com esse amigo da minha mãe foi em 2023. Depois, a Débora, uma pessoa da nossa igreja, sonhou que a gente estava apresentando o nosso filho na igreja. Depois, uma outra pessoa, as pessoas vinham falar as coisas, eu sonhei com você assim, 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 assim. E no começo, eu ficava meio assim, como reagir. Mas depois de um tempo, eu comecei a falar, Senhor, o que o Senhor está querendo com isso? Por que tantas pessoas estão falando isso para mim? Comecei a ficar mais atenta às coisas, né? E aí, beleza. Tive um sonho também, porque eu tô aqui demorando para explicar. Tem os sonhos e tem coisas que aconteceram entre esses sonhos, mas eu tô falando agora só dos sonhos. Isso não quer dizer que esteja na ordem de tempo, né? Então, depois eu fui orar e falei assim, Deus, eu tô falando pra minha mãe porque a minha mãe, ela é uma pessoa maravilhosa, mas ela não é uma pessoa ainda ativa dentro da igreja. Então, o que aconteceu? Eu falava pra ela que as pessoas estavam sonhando comigo grávida, me falando, e ela falava assim, isso é comum, minha filha, você tá com um casamento recente, né? Já tem um tempo que vocês estão aí casados recente, então é comum que as pessoas lembrem de vocês para que vocês tenham um filho. E aí eu lembro que eu fiquei com aquilo no coração, sabe, triste, eu falei assim, Senhor, se realmente é da tua vontade, se realmente o Senhor tá falando comigo, faz a minha mãe entender, faz ela viver uma experiência com esse filho para que ela entenda a importância dele. E aí, num belo dia que eu fui contar para minha mãe uma experiência que eu tive, ela falou assim, eu tava dormindo, prestes a acordar de manhãzinha, e eu ouvi uma voz falando no meu ouvido, você será avó mais uma vez. E ela botou assim, mistério. E eu fiquei assim, cara, uau, Deus é maravilhoso e Ele atende as nossas orações, Ele realmente está com a gente nos processos, né? E aí a minha sogra, eu comecei a orar, falando, Senhor, dá sonho para as pessoas, dá sonho para minha mãe, dá sonho para minha sogra, dá sonho para nossa família, para que eles entendam o propósito. E aí a minha sogra sonhou, né? Vou ver se eu consigo deixar aqui o que ela sonhou, vou mostrar para vocês um pouquinho. Mas vamos lá, 2 vezes aconteceram uma coisa comigo. Uma vez eu tava orando na sala, eu sentei no tapete e comecei a orar apoiada no sofá. Daqui a pouco eu ouvi tipo um chorinho de bebê. Sabe aquele chorinho bem rápido? Tipo, não sei nem explicar, eu não sei nem explicar. Mas é um chorinho, tipo uma reclamaçãozinha do bebê. Aí eu ouvi aquilo e falei, ué, mas não tem nenhum vizinho que tenha bebê. E fiquei concentrada, parei de orar e fiquei paradinha assim. E não ouvi mais. Falei, cara, o que é isso? Beleza, continuei orando, comecei a desconfiar que aquilo foi só pra mim. Passou. Aí depois de um tempo, também não em ordem cronológica, mas eu tava na farmácia em Cabo Frio comprando um remédio de dor de cabeça, tava com uma enxaqueca muito forte. E eu ouvi um bebê rindo dentro da farmácia. Aquela risadinha gostosa de bebezinho. Aí eu fui e olhei assim rápido para procurar o bebê dentro da farmácia, né? Eu olhei assim nos corredores para procurar o bebê. E aí eu não vi bebê nenhum. Olhei assim e falei, ué, não tem bebê aqui? E
Aí a mulher do caixa tava bem na minha frente, aí eu falei assim, moça, a senhora ouviu algum bebê rindo? Aí ela falou assim, não ouvi não. Aí eu fui, fiquei em silêncio. Aí eu falei assim, eu achei que tinha algum bebê aqui. Aí depois eu fiquei em silêncio e comecei a entender que era Deus. Deus estava me mostrando uma risada de um bebê. Eu guardei aquilo pra mim e foi assim uma experiência maravilhosa que eu tive em relação ao meu filho. Agora a gente vai pro tópico pessoas usadas. Esse tópico é um pouquinho maior do que o tópico dos sonhos. Então, teve uma vez que eu tava numa igreja lá em Casimiro de Abreu e uma pessoa olhou pra mim e falou assim, eu tinha acabado de chegar, passar por ela, a gente nem tava junto, eu tava passando, ela falou assim, Amanda, eu olho pra você e Deus me fala filhos. Aí eu olhei assim, dei uma risadinha, né, falei, já tava vivendo todo esse cenário. Aí eu fui, falei amém e tal, a pessoa não falou mais nada. Uma outra coisa que aconteceu também foi algumas pessoas me veem grávida. Tipo, mais 5, 6 pessoas. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas, mais ou menos. Pode ter alguém que deixei passar aqui. Olhavam pra mim na igreja, olhavam pra mim no momento da adoração, do louvor, e me viam grávida, me viam com o bebê no colo, me viam numa confraternização da igreja, me viram com o bebê enquanto eu estava próximo da piscina e vieram me falar, olha, eu te vi ali com o bebê, eu te vi ali com uma barriga grande, tá chegando o seu filho tá chegando, Deus manda te dizer que teu filho tá chegando. E isso acontecia assim semanalmente, sabe? Semanalmente. E eu ficava impressionada com o que Deus estava fazendo comigo, porque é muito maravilhoso a forma como eu tô sendo avisada do meu filho, né? Tem sido muito gostoso viver isso com Deus, porque eu sei que é Deus falando comigo através da vida dessas pessoas. E teve uma pastora que me parou, a gente estava lá no Village, em Rio das Ostras, e ela falou assim, Amanda, eu te vi ali agora grávida com barrigão, você vai ter um filho, e pode fazer seu chá revelação, pode fazer tudo aí de que você quiser, mas é um menino. Aí eu fui e fiquei assim feliz, porque já tinha o nome dele, já tinha, né, as promessas, e eu fiquei muito feliz por isso. E foi um tempo que eu ficava sempre desconfiando, né? Eu falei, será que eu vou ter um filho menino mesmo? Será que não vai ser uma menina? Eu ficava assim com essa coisa no coração e eu não tinha o discernimento de que Deus já tinha falado de várias formas que seria um menino, que seria um homem, né? Então, foi algo incrível. Teve uma vez também que eu tava num salão de beleza, né? Que é até o salão da própria Tatiana Rabelo, da pessoa que eu falei no começo. Ela falou assim: vem cá, quero conversar com você. Vem cá, quero conversar com você. Aí me levou para um escritóriozinho dela dentro do salão. Falou assim: olha só, chegou uma pessoa aqui de muita boa condição, com umas roupas, muitas bolsas de doação. Doação de body, de roupinha, de sapatinho, chinelo, brinquedo, muita coisa. E a gente já tinha ajeitado tudo para doar. Existe um local aqui na cidade que ajuda algumas crianças carentes e a gente já arquitetou tudo para poder levar para essas crianças. São crianças, tem criança pequena e tal. E eu falei, eu ouvindo, né? Aí ela falou assim, mas ontem quando eu tava no banheiro, o Espírito Santo falou assim comigo, essa bolsa é toda da Amanda, dê pra ela. É tudo da Amanda, dê pra ela. E eu fiquei assim, olhando pra ela olhando pra mim com os olhos cheios d'água, e eu sem entender aquilo ali. Falei, Senhor, que coisa mais linda, como Deus é maravilhoso. Eu fiquei assim, sem palavras. E ali eu fui pegando todas as coisas e fui levando para casa. Algumas coisas que eu fiz antes de mostrar essas roupinhas que eu vou mostrar para vocês,
algumas coisas que eu fiz nesse período, né, que eu comecei a pensar no seguinte: se Deus está me falando tudo isso, qual o propósito? Se Deus está me levando para um cenário de gerar no espírito uma criança, qual o cenário que eu tenho que estar? Quais são as atitudes que eu tenho que tomar? Quais são as situações que eu preciso me colocar, né? E isso abre um leque de pensamentos, né? Porque a gente pensa o quanto a gente poderia tá fazendo, seja de médico, seja de saúde. A gente começa a se questionar o que eu tô fazendo de errado, o que eu tô fazendo de certo. Será que eu estou no caminho certo? Será que Deus tá me avisando muitas vezes porque eu ainda não consegui entender aquilo que Ele tem pra mim? Então é um misto de emoções. Eu tava no mercado um dia com meu marido e aí eu tava assim no meu coração: compra alguma coisa pro seu filho, compra alguma coisa pro seu filho. Eu com aquilo na cabeça. Aí eu cheguei no corredor do mercado, olhei assim, vi as fraldas, 60, 70 reais. Eu falei: gente, não vai dar pra comprar alguma coisa não. Muito caro, isso aí vai pesar a beça, eu nem tô grávida. Aí nisso, quando eu cheguei no corredor, que eu falei que tá muito caro, eu falei: quer saber, eu vou embora. Aí peguei e saí do corredor, fui lá pro caixa. Aí daqui a pouco de novo: pega alguma coisa pro seu filho. Aí eu fui, voltei no corredor e aí eu escolhi uma fraldinha que eu achei lá no cantinho, falei, levei essa. Outra coisa que eu fiz também foi iniciar um jejum de trigo, né? Eu cheguei na igreja um dia muito triste. Eu tava muito triste, mas não triste porque me aconteceu alguma coisa, mas o Espírito Santo tocou no meu coração e trouxe sobre mim um arrependimento muito grande. Eu tava assim, me sentindo muito, muito, muito pequena diante de Deus, assim, muito, muito pequena para receber alguma coisa de Deus, sabe? E ali eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí eu falei assim: Senhor, o Senhor quer um jejum? Eu senti no meu coração aquilo, sabe? Falei: Senhor, o Senhor quer que eu faça um jejum de quê? Um jejum de quê? Pode falar, eu vou fazer. Eu vou fazer um jejum do que o Senhor quiser que eu faça. E ali eu falei: Senhor, pode falar. Aí na minha cabeça, né, 4 semanas, um mês, pode falar o jejum que você quer. Veio assim no meu coração: farinha de trigo. Aí eu fiquei com aquela assimilação, né, de quantas coisas eu ia precisar cortar, mas aquilo era tão pulsante dentro de mim, que eu falei: amém, tá bom. Quanto tempo? E aí eu fiquei 4 semanas, um mês, fiquei assim, aí daqui a pouco veio uma palavra incisiva no meu coração: 6 meses. Aí eu fiquei assim, tipo, o quê? 6 meses? Falei: amém. Já saí de lá dentro desse jejum. Nesse mês eu tinha comprado pão, acho que eu tinha comprado 2 pacotes de pão aqui pra casa, de forma, iogurte com trigo, ou seja, tinha tudo na minha casa. Coisas que meu marido nem come. E aí eu vim já sair da igreja dentro desse jejum. E mudamos de casa, viemos para uma casa nova. Foi algo que a gente viveu em Deus também, porque aqui a gente montou uma célula na nossa casa, aqui pessoas foram encontradas, já é um outro testemunho para contar no outro dia. Mas são coisas que Deus tem feito por causa do meu filho. E isso não é uma coisa que eu expus até hoje, então as pessoas não sabem. Todo mundo que me falou alguma coisa sobre filho não sabia desse contexto, foi pego assim, foi Jesus, foi Deus mesmo que trouxe isso à tona. E uma palavra que eu recebi que seria muito interessante repassar hoje é que Deus tem um tempo certo para cada promessa, né? Não sei se esse vento vai atrapalhar o vídeo. Mas Deus tem um tempo certo para cada promessa. E o seu filho, ele vai chegar num tempo propício de Deus. Deus tem um tempo certo não para a sua vida somente, mas para a vida do seu filho. Essa criança, ela vai chegar num cenário perfeito para o propósito dela, para o que ela precisa realizar, para o que ela precisa viver em Deus. Então não adianta a gente querer acelerar o processo de Deus ou a gente encurtar
porque Deus vai fazer da maneira dele. O que a gente precisa é encontrar durante o tempo da promessa aquilo que a gente precisa fazer. Então eu, como futura mamãe que está gerando no espírito, o que eu preciso fazer para que esse filho venha no tempo certo, para que ele seja gerado num tempo perfeito, num corpo perfeito, que entregue ali o que ele precisa, né? Essa é a grande questão. Então eu tô muito feliz de estar vivendo isso. Sei que esse vídeo vai ficar gravado, que bom que ele vai ficar gravado, que fique por anos e que meu filho possa sentar e lembrar dos propósitos que Deus tem para a vida dele, porque eu tenho certeza que ele vai ser um homem de propósito, de valor, um homem que de fato ouve a voz de Deus desde pequeno, que entende a importância do relacionamento com Deus, que foi apresentado ao sobrenatural de Deus desde muito novo, porque é isso que ele vai ser, é isso que ele vai viver, e que vai seguir nos caminhos do Senhor durante toda a vida dele. E embora chegue um momento de humanidade, de dúvidas, chegue um momento de cansaço, seja o que for, que ele possa se lembrar que ele foi um homem escolhido de Deus e que a mãe dele fez de tudo para que ele vivesse toda a promessa que Deus tem para ele. Então essa é a história do meu filho. Se você quiser que eu conte um pouco mais da história do meu casamento, eu tive um casamento todo pago por Jesus, foi uma coisa sobrenatural. Essa casa também tem um testemunho maravilhoso. Então, se você quiser que eu continue contando aqui a minha história, você já deixa um comentário aí, deixa um like, que eu vou trazer para vocês aqui.